Então, a gente vai, nesse bimestre, né, que começou no terceiro bimestre, a gente vai estudar pelo livro. É a primeira vez que a gente está estudando pelo livro nesse ano, porque algumas pessoas não tinham e algumas semanas atrás a escola disponibilizou o livro na escola. Então, quem não tem o livro ainda didático, quem não recebeu, pode ir lá na escola receber de artes que vai estar disponível para vocês. Então esse bimestre a gente vai usar o livro didático. É uma das primeiras coisas que eu tenho a dizer para vocês. E aí eu escolhi o capítulo 3, que é um capítulo que vai da página 100 até a página 40. Da página 100 até a página... até a página 37. Então vocês vão pega o livro de vocês aí e vai acompanhando tudo pelo livro, que vai da página 100 até a página 137. Se já quiser dar uma lida toda completa num capítulo, pode ler. Ou não, a gente vai acompanhando por meio das aulas, né? E assim, esse capítulo ele vai falar especificamente do estranhamento que algumas obras de artes ela impacta no público, né? E que esse estranhamento ele é proposital, às vezes para poder questionar algumas coisas que existem dentro da sociedade, algum conflito, por exemplo. E por isso que esse estranhamento na obra de arte ela é elaborada e construída pensando nessa forma de diálogo mesmo, né? Nessa forma de o público estranhar algo e a partir de então vir a refletir sobre alguma questão. E aí, para falar sobre esse estranhamento, né, esse incômodo que algumas obras de arte impactam, ele vai usar um dramaturgo bem conhecido do século XX, que ele vai usar o dramaturgo Samuel Beckett. E aí ele também vai usar a obra, né, teatral que é Esperando Godot. Então ele vai usar isso, a gente vai estudar essas duas figuras, esses dois elementos, né? Samuel Beckett e a obra de Samuel Beckett Esperando Godot nesse capítulo. Primeira coisa que a gente fala é que geralmente, né, uma peça teatral, tem temas que são íntimos do ser humano, são temas que a gente identifica, de automático a gente já se identifica com aquele tema que a obra de teatro ela tem a nos mostrar. E aí o nome dessa identificação com uma personagem, por exemplo, é chamado cartaz. Só que a obra de Samuel Beckett, ela é o contrário disso, porque ela instiga o público a se influenciar da obra de outra forma. De que forma? Fazendo um impacto estranho com o público. Por isso que esse capítulo ele fala desse estranhamento, porque essa obra ela não é uma peça teatral normal, um romance normal. Ela é um romance que não tem vitória, não tem o vilão, o mocinho, essas personagens, figuras tradicionais do romance. Na verdade, ela é Esperando Godot, né? Essa peça teatral, Esperando Godot, ela é uma obra teatral bem minimalista, porque são poucas personagens, o cenário é mínimo também, tudo é muito simples. Mas, e por que tudo é muito simples? Porque Esperando Godot, ela é uma peça que fala da espera. E para não manchar os elementos, né, ela foca na espera, então para não tirar esse destaque da espera dentro da, da obra, da narrativa dessa peça teatral, ele simplificou tudo. Todos os outros elementos do teatro, né? E aí, para poder mostrar, né, mais sobre esse teatro,
Aqui no nosso livro vão ter várias ilustrações de uma peça teatral formatada, criada pelo grupo Garagem 21, né? E aí tem várias imagens, e aí vocês podem ver tudo como é que eles produziram, os figurinos, a maquiagem, a cenografia, a luz. A gente percebe dentro dessas fotografias e imagens aqui destacadas no livro. Bom, na página 102 vai ter uma leitura, né? Uma leitura do texto dramático do Esperando Godot. E aí, bora ler aqui, vou ler aqui como é que seria mais ou menos esse diálogo. Porque o que acontece? Um diálogo normal entre duas personagens, duas pessoas, ela tem sentido, certo? Tá conversando sobre algo, uma coisa específica, em um determinado tempo, em uma determinada esfera, em um determinado espaço, tempo, espaço, essas coisas que vão dar e formatar o que é aquela linguagem, o que aquele ator quer passar ali. Qual é o sentido daquela narrativa. Só que nessa peça, Esperando Godot, que é, né, essa questão da espera infinita, e os diálogos é um pouco meio que estranhos, que às vezes eles têm sentido e outros não. Como eu estava falando, o diálogo dessa peça teatral, desse espetáculo teatral, ele não tem muito sentido às vezes. Então, às vezes, essas duas personagens que estão esperando Godot, né? São duas personagens, resumindo, são duas personagens o tempo todo na peça que fica esperando Godot e Godot nunca vem. Resumindo a peça teatral é isso. E aí, aqui ele disponibilizou na página 102 um trecho desse diálogo. Que esse diálogo, primeira característica, não tem muito sentido e às vezes eles têm uma reflexão muito filosófica, bem aguçada, e às vezes são coisas bem fúteis e bem simplificadas. Então eles ficam oscilando nessas questões. Então, bora ler aqui na página 102, pega aí o livro na página 102, o seguinte diálogo entre essas duas espécies personagens, Strangô e Vladimir. Primeiro Strangô fala: o que a gente faz agora? Não sei. Vladimir, Strangô: vamos embora. A gente não pode. Por quê? Estamos esperando Godot. É mesmo. Eles mudaram bastante. Quem? Aqueles dois. É isso. Vamos praticar conversação. Não é verdade que mudaram muito? Muito provável. Todos mudam. Só nós que nunca chegamos lá. Provável. É certo como o dia. Você prestou atenção neles? Devo ter prestado, mas não os conheço. Conhece? É claro que conhece. Conheço? Nada. Nós dois conhecemos. Vá por mim. Você esquece tudo. A menos que nós seja os mesmos. Justo. Por que não nos reconheceram? Isso não quer dizer nada. Eu mesmo fiz. Não. Eu mesmo fiz que não o reconheci. Além disso, ninguém nunca nos reconhece. Então vocês veem que é um diálogo assim que meio sem contexto, né? Do nada eles mudam de assunto e aí fica nessa conversação sem fim e sem assunto. A peça toda. E aí, na página 103 ele também fala, né, do objetivo do artista, que tem artistas que tem o objetivo de embelezar, de causar impacto, de deixar um espaço mais agradável, uma obra de arte bonita, dentro dos padrões, e outros artistas eles têm a obra de arte como um instrumento de manifestação de algo que eles acham que
deve ser mudado. E para isso eles querem causar impacto no público, né? Na página 104, aí ele vai mostrar, né, arte e estranhamento, que é o tema principal desse capítulo, e inclusive com o estudo dessa clássico da literatura, da dramaturgia, Esperando Godot. Aí ele primeiro fala, né, o teatro permite que nos conhecemos em personagens e em acontecimentos que poderiam ter ocorrido com qualquer um de nós. E aí, voltando, né, aquele que eu falei, que geralmente o que é comum é que a gente se identifique com as personagens. No caso dessa peça, Esperando Godot, é o contrário. A gente fica não, eles não têm atrativos pra gente ficar elogiando, falando deles. Eles são, assim, personagens patéticas até, dentro da obra, dentro da literatura e dessa narrativa. Já na página 106 tem um tópico que é Mais Perto de Esperando Godot, na página 106. E aí vai fazer sentido, né, porque nessa página ele vai contextualizar a época de Samuel Beckett, a época em que essa peça teatral Esperando Godot foi escrita. E aí ela vai fazer sentido, por que essa obra é tão estranha assim, né? Por que a gente estranha tanto essa narrativa? E aí, quando a gente tem essa explicação do contexto de onde ela foi criada, ela vai fazer mais sentido. Por quê? Porque ela foi criada no final da Segunda Guerra Mundial, por Samuel Beckett. Então, e a Segunda Guerra Mundial, ela foi a guerra mais sangrenta, resultado de 6 milhões de mortos, uma destruição muito grande da sociedade. Foi aonde houve a invenção da bomba atômica e uma arma que pode dizimar a humanidade. Olha a grande violência que existe nesse período, né? E aí, Esperando um Godot, essa espera, que fala da espera mesmo. É uma peça que fala dessa espera angustiante, estranha, infértil do ser humano, né? Esse conflito da existência humana nesse período. Porque veja só como é que as pessoas se comportavam, o que elas pensavam, o que elas falavam nesse período, né? Era um período de terror, era um período de tristeza, angústia mesmo. Então, era o sentimento presente naquela sociedade, naquela cultura. E aí, Esperando Godot, ela vai retratar isso muito bem, porque é uma peça teatral estranha, triste, melancólica, vazia. É o vazio, é a espera vazia que a gente... E esse sentimento de espera, esse estado do ser humano, ele é muito presente na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa existência mesmo. Assim, a gente sempre está esperando por alguma coisa que vai acontecer, principalmente quando a gente é adolescente, a gente está esperando o mundo universitário, esperando como é que vai ser o nosso emprego, esperando a espera do futuro, a espera da morte, a espera de tudo, porque a vida da gente é uma espera infinita e essa obra, né, ela fala dessa espera desesperada pelo fim da guerra, o que vai ser agora, né, depois daquela destruição do que vai ser da sociedade. Os Estados Unidos, após um combate intenso na ilha de Midway contra os japoneses, queriam dar um fim à guerra de vez. Para isso, utilizaram pela primeira vez a tecnologia desenvolvida no Projeto Manhattan, a bomba atômica. Lançou ela em 1945 sobre uma cidade japonesa de civis chamada Hiroshima. Foram mortos mais de 100 mil pessoas na hora, e várias sofrem até hoje com as consequências da radiação. Nem assim o Japão se rendeu. 2 dias depois, os Estados Unidos lançam outra bomba, dessa vez sobre a cidade de Nagasaki. O último membro restante do eixo se rende, e a Segunda Guerra Mundial é finalizada. Há uma crítica muito grande que não havia uma real necessidade dos americanos usarem as armas nucleares,
principalmente porque foram 2 vezes em um curto período de tempo, visto que os japoneses não tinham condições de resistir. Há interpretações que ele fez isso para reafirmar sua superioridade bélica e mostrar para o mundo que eles de fato não têm medo de usá-la. Beleza, mas quais foram os resultados de todo esse massacre que a gente chama de Segunda Guerra Mundial? Foram 60 milhões de mortos, sendo classificado como o maior conflito que já existiu na humanidade. Devemos ressaltar a questão dos judeus, que foram assassinados em massa em campos de concentração, junto a outras minorias como ciganos, homossexuais e comunistas. O pior é que ninguém sabia da existência dessas chacinas até 1945, quando os aliados descobrem essas atrocidades e libertam os prisioneiros, mostrando ao mundo a verdadeira face do nazismo. Para penalizar os crimes de guerra, foi feito o julgamento de Nuremberg. Porém, muitos dos militares incriminados fugiram para a América do Sul, e sim, alguns deles até se refugiaram no Brasil. E aí também ele vai falar aqui da bomba atômica, né, que os Estados Unidos lançou na cidade de Nagasaki, Hiroshima, né? Hiroshima. A explosão da bomba atômica em Hiroshima, no Japão, em 1945, que foi no mesmo período em que Beckett escreveu a peça. E aí essa bomba, né, em Hiroshima, ela é muito conhecida, porque, né, cara, tipo, as pessoas usaram ela como exemplo de como a gente tem que evitar a guerra. E a gente tem várias imagens terríveis. E pra gente, quando eu li essa página aqui, eu lembrei do poema Rosa de Hiroshima, do poeta Vinícius de Moraes, que esse poema ele foi transformado em música pela banda Secos e Molhados, né? Esse poema ele foi escrito 1 ano depois da explosão da bomba de Hiroshima, então ele tem muito a ver. E eu vou colocar aí para vocês ouvirem e verem a letra dessa música, como ela fala desse resultado negativo, né, que teve, porque mesmo depois que, né, da bomba, que morreu todo mundo, as futuras pessoas que nasceram ali naquele local, elas nasceram com deformação físicas, com câncer, as pessoas ficaram surdas, as pessoas que nasciam ali naquela região nasciam com problema de respiratório. Então, assim, foi uma destruição muito grande causada pelos Estados Unidos. Então, como é triste isso, na minha opinião. Então, por isso que eu vou mostrar pra vocês, porque é uma letra e um poema de arte muito que tem a ver com esse contexto. Pensem nas crianças mudas telepáticas. Pensem nas meninas cegas inexatas. Pensem nas mulheres rotas, alteradas. Pensem nas feridas como rosas cálidas. Mas ó, não se esqueçam da rosa, da rosa. Da rosa de Hiroshima, rosa hereditária. A rosa radioativa, estúpida, inválida. A rosa com cirrose, a anti-rosa atômica. Sem cor, sem perfume, sem rosa, sem nada.
página 106 também ele vai falar um pouco da biografia de Samuel Beckett, né, que ele é um irlandês, e aí ele é um irlandês, ele foi para Paris estudar, né, e quando ele estava em Paris foi quando estourou a guerra e o exército nazista invadiu Paris, ele teve que se refugiar para a França, e acaba que dentro dessa obra dele ele vai fazer uma grande crítica à vida moderna, porque ele diz que a vida moderna ela é cheia de incoerência e de hipocrisia. Além do mais, ele diz que essa vida ela sempre está cheia de acontecimentos e momentos absurdos. E é por isso que a obra dele soa um pouco absurda, que é para mostrar o que ele pensa da vida moderna. E aí, só que ele é um escritor que trabalhou em outros campos, tanto é que ele, em 1969, ele ganha um prêmio Nobel. Então, assim, o cara, ele tem cacife, tanto é que a gente está estudando ele aqui. E as obras dele, as trilogias que ele escreve, são sempre bem focadas no mundo acadêmico, nas universidades, na literatura, no teatro, nas artes. Então ele é um grande e importante escritor, Samuel Beckett. Escritor, dramaturgo, cinematográfico e várias outras coisas que ele exerceu durante a sua vida. E ele é um irlandês. Na página 107 do livro, ele vai falar um pouco da estrutura da peça e como é que é a narrativa da peça completa, né? E aí, primeiro, essa peça, que ele nos diz que ela acontece em 2 atos. E qual é a cena? Qual é o cenário que aquela peça ela acontece, aquela situação? Embaixo de uma árvore, num deserto. Então, assim, já começa com coisa meio que... Toda a peça vai acontecer embaixo dessa árvore no deserto, não tem outras coisas, não tem outros elementos nesse cenário. É minimalista. Um tópico é isso, ele é minimalista. É tanto minimalista que as personagens são 2, as principais. Depois entra mais 3, mas a peça toda são essas 2 personagens discutindo o mesmo assunto sobre a existência da vida e qual é o sentido da vida. 2 personagens conversando, coisas sem sentido e desconexa entre elas. No primeiro ato, né, vai estar Vladimir e Estrangô, que são as 2 personagens principais, conversando, que eles estão ali esperando Godot. Estão ali embaixo dessa árvore no deserto esperando Godot, até que chega outras 2 personagens, que é o cara que fala que é dono daquele terreno e um escravo amarrado pelo pescoço por uma corda. Então, assim, aí chega na peça, tem uma passagem rápida e aí eles conversam ali entre si e saem, vão embora. E aí os 2 ficam ali de novo, conversando, a mesma coisa, desconexam entre si. E aí, no final do primeiro ato, são 2 atos, tô falando do primeiro. No final do primeiro ato, chega um menino, que é um mensageiro, e fala que Godot não iria naquele dia. Só vai voltar no dia que ele vem no dia seguinte. Então aquela espera vai prolongar, né? Vai prolongar por mais um dia. Aí eles vão embora. E aí começa o segundo ato. O segundo ato acontece basicamente as mesmas coisas que aconteceu no primeiro ato. Porque para reforçar esse sentido de espera infinita. E aí eles estão lá conversando de novo embaixo dessa árvore, no meio do deserto. E aí chega de novo as 2 personagens, que né, o dono da terra e o seu escravo. Só que aí essas personagens, uma vai estar cega e a outra vai estar muda. E aí no fim de novo, o mesmo menino entra, que é o mensageiro, e fala que Godot não vai vir naquele dia e que Godot só vai vir no dia seguinte. Então eles voltam
voltam pro início, né? Como se faltasse pro primeiro ato. Então eles vão ter que retornar no dia seguinte para esperar Godot. E aí, o que seria Godot? Seria uma esperança? Seria... Muitas pessoas falam que Godot é Deus, né? Que a gente sempre espera o fim dos tempos, sei lá. Tem uma reflexão mais ou menos assim. Mas o sentido principal é a espera, né? Veja só, o menino chega no primeiro ato e fala que Godot... Eles estão esperando Godot. E aí tá lá naquela espera, conversando entre si. E aí, no final de tudo, chega uma criança, um mensageiro, avisando que Godot não iria naquele dia. Eles voltam, e aí no segundo ato acontece tudo a mesma coisa, eles vão esperar Godot. Só que aí no final desse segundo ato, a criança chega de novo, o mensageiro, e avisa que Godot não vai vir naquele dia, que é pra eles voltarem. Então assim, eles sempre tem que voltar um dia depois para esperar Godot, e essa espera infinita, angustiante, que nunca sabe se até que dia que vai. E é isso que essa obra Esperando Godot, esse clássico da literatura, da dramaturgia, ela vai causar esse estranhamento. Por isso que a gente fala que ela é estranha, mas meu Deus, por que ele tá falando dessa espera? E é justamente essa espera que a gente viu, né? A espera angustiante da guerra, da Segunda Guerra, do violento, dessas coisas. Como é que seria daquele dia? E, tipo, é como se, meu Deus, essa espera a espera, como é que vai ser daqui adiante o mundo, né? Depois de tanta destruição. E é isso que ele fala na página 107. Na página 106 ele também vai falar das Organizações das Nações Unidas, que é a ONU, né? A ONU, ela, que ele fala no texto, que ela foi criada logo depois, no finalzinho da guerra, foi criada a ONU para poder garantir os direitos humanos. Então, os países que fazem parte da ONU, das Nações Unidas, eles assinam um decreto, um tratado de preservação dos direitos. Porque, como eu falei, quando os Estados Unidos lançou a bomba atômica em Hiroshima, foi a primeira vez na história que um civil foi atacado na guerra. Porque o que acontece? Eles estavam na guerra lá, e só que era militar, era uma guerra militar. Os militares quem brigavam entre si. Então os militares dos Estados Unidos com os militares do Japão, eles brigavam entre si, atiravam, sei lá o que. Nunca os militares japoneses iam e matavam um civil, um cidadão americano, e nem os americanos. Só que a bomba de Hiroshima, ela ficou muito conhecida porque foi a primeira vez na guerra, na história da humanidade, que civil foi atacado por militar. Então, os militares estadunidenses atacaram milhões de pessoas. Milhões não sei mais ou menos quantas pessoas morreram, mas esse tanto de morte aconteceu. Foram pessoas civis, foram bebês, senhorinhas, mães grávidas que estavam na maternidade, uma cidade, né, gente? Uma cidade normal onde tem essas pessoas civis. E aí, por isso que foi inventado, foi criada a ONU, para garantir os direitos das pessoas, porque as pessoas estavam lá vivendo a sua vida normal, elas não tinham, elas não eram tão envolvidas assim com essas disputas políticas. Porque a gente sabe que quem tem o poder é que fica nessa disputa política, né? A gente fica vivendo a nossa vida normal, trabalhando e tudo. E a gente tem que preservar os nossos direitos. Então, a ONU, ela tem esse dever e essa função na sociedade de preservar os direitos humanos. Nas páginas 110 e 111 do livro, ele vai falar um pouco sobre como foi construído o cenário, o figurino, a iluminação, a maquiagem dos atores para poder dar ênfase nessa situação da peça Esperando Godot, criado por Beckett. E aí, o cenário, né, é uma peça composta apenas por uma árvore, que ressalta aquela questão que eu falei antes, né, que é tudo minimalista, tudo muito simples.
O trabalho de iluminação dos pontos fortes do espetáculo cria efeitos interessantes por meio de uso de cores, além de reforçar o clima onírico, né, que é essa coisa do sonho, da imaginação. A construção vocal e corporal dos personagens beira uma caricatura e busca causar certo nervosismo no público. Por isso, o movimento dos atores são marcados e exagerados e eles falam um tom monótono, muitas vezes com palavras e falas gritadas, característica do teatro do absurdo. Os momentos de silêncio são muito longos, aumentando a sensação de angústia. O figurino e a maquiagem contribuem para a sensação de desconforto que a peça procura gerar no público. São utilizados adereços como perucas, luvas e correntes. A maquiagem borrada e exagerada remete a personagens de desenho animado e da cultura pop. É ele! Quem? O Godot? Isso! Apresente-me! Posso! De jeito nenhum! Ele disse Godot! De jeito nenhum! Cavaleiro! O senhor não seria por acaso Godot? Eu sou! Posso! O nome não lhe diz nada! Perguntei se o nome não lhe diz nada! Posso! Cesta!